Oi, gente, tudo bem? Estamos aí em mais uma live, dessa vez para falar sobre depressão. Ó, que lindo! A nossa convidada, coautora, né? A Ivani Ferreira. Acho que ela já até entrou aqui, ó. Ó que maravilha. Oi, Monique, tá me vendo? Olá! Só Oh, virar sua câmera para a você. minha câmera tá virada, peraí. Ó, aí no Peraí. meio, ó, Ah, já tem duas já vi, pronto. pontinhas. Pronto, achei. Aí, agora sim. Tudo bem, querida? Tudo bem, Bem-vinda. obrigada. Que coisa boa poder te conhecer. Pois Saber é. que você está participando de algumas antologias aqui no canal. Quero muito te agradecer por tudo, tá? Eu é que quero te agradecer por tudo, pela oportunidade, pelo prazer de estar aqui com vocês. Que Como você, coisa. é muito boa a sua, né, esse trazer novas pessoas escrevendo e falando sobre temas super interessantes. É verdade, a quantidade de terapeutas, psicólogos que estão aí sendo mordidos pelo bichinho da escrita, Verdade. voando. Monique, adorei escrever, acho que eu vou escrever mais. Isso me deixa tão feliz, porque as pessoas vão se descobrindo, né? Uhum. Outras têm coragem de tirar um projeto que já estava na gaveta e as antologias acabam sendo um incentivo. Então está sendo uma dinâmica incrível. E você, obviamente, faz parte de todo esse processo, já que você está em pelo menos 3 antologias aqui, né? Três? Não, eu tenho a da depressão. Eu fiquei com muita vontade de falar, escrever sobre o perdão, mas eu tô super atolada de coisas aqui para fazer, de atendimento e tal. Mas vamos ver. Ah, você está em depressão, você está em TDA, não tá? Não, TDA não, TDA eu não escrevi. Ah, tá. Mas está em depressão você? Depressão eu estou. Ah, então temos duas Ivani aí. Que uma é, é Ah, eu acho que feliz. tem mais uma Ivani, sim, com certeza. Que coincidência, gente! Você na última temporada ganhou livro aqui no canal, no Eu sorteio ganhei, também, não foi? eu ganhei, foi muito engraçado, foi muito engraçado. Foi uma delícia. Foi muito bom. Eu vou mandar para você, para os outros ganhadores, assim que a temporada acabar. E aí eu espero tudo chegar para enviar. Além de tudo, gente, ganhou livro em sorteio. Olha que delícia! Agora, Ivani, me fala uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? São Paulo, capital. Muito bem, conhece o Rio? Conheço, amo o Rio, vou para o Rio, né, a minha adolescência, minha infância e adolescência eu passei de férias no Rio. Então, o Rio para mim é uma cidade muito querida. Que coisa boa. Quando eu voltar, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Ah, estou me programando mesmo, faz uns 4 anos que eu não vou ao Rio. Ai, que delícia, vai matar as saudades. Vou. Agora, eu tô vendo aqui que você é psicóloga, que você é educadora, você tem todo um perfil aí. O Instagram dela, gente, é @Ivani Ferreira, tá? Quem quiser seguir. E você monta ali todo o seu perfil para jornada, vida, movimento consciente, um dedo de prosa. Você já escrevia? Eu quero entender o seguinte: quando que a psicologia e a escrita surgem na tua vida?
Olha, na verdade, assim, eu sempre gostei de escrever e, e eu escrevia por escrever, não para psicologia, nem com temas tão voltados assim. Eu tive um blog, tive não, eu tenho esse blog, tá no ar, mas ele não tá sendo, não foi mexido. Um, lá tem um texto, né, que é uma reflexão, na verdade, e que eu escrevi, gostei e publiquei. E gostar de escrever eu gosto, às vezes eu não tenho muito tempo para isso. E a psicologia, e eu gosto de escrever não teoricamente falando como acadêmica, eu gosto de escrever livre, leve e solta, né? Então eu trago algumas coisas que são o modo pelo qual eu penso e entendo, né? Não a psicologia só, mas a vida humana, né? De como é que a gente vive aqui no planeta, nós humanos, em convivência aí com tudo e com todos, né? Com o planeta, com tudo que existe, com tudo que a gente está conectado e conectada, porque estamos, né? E, enfim. E aí eu, né, coloco um pouco da minha pitada, do meu entendimento do que é estar habitando, do que é estar vivo, né? Do que é estar viva, do que é estar em movimento e, e construindo, né? Construindo saúde, beleza, estética, poesia, enfim. Coisa boa, toda trabalhada na energia e na vibração. Eu gosto assim. Aqui diz que você é educadora somática pelo método, se eu pronunciar errado, me corrija. Feldenkrais Teativa. O que é isso? Bom, Feldenkrais é um método, né, que foi criado por um israelense chamado Moshe Feldenkrais, e é uma abordagem que começa, né, que traz o movimento como porta de entrada para acessar as várias camadas de quem somos. O método Feldenkrais, criado pelo Moshe, ele tem uma formação que é uma formação internacional, pelo Instituto Feldenkrais, e não foi essa formação que eu fiz uma formação que é feita aqui no Brasil, né, pelo Hans Machado, que é uma pessoa que vem da formação internacional e que ampliou os conceitos, eu diria os conceitos, mas a forma de interpretar aquilo que o Moshe trouxe, né? E o Moshe foi um homem fantástico, ele não era nem médico, nem psicólogo de formação, ele era físico. E ele teve um problema, né? Uma questão física, um joelho que foi afetado, né? Ele era um esportista também, gostava muito de esporte. E a partir dessa contusão que era grave e que a perspectiva dele na época, né, era de ir por uma cadeira de rodas, mesmo que ele fizesse uma cirurgia. E aí ele começa toda uma pesquisa, né, sobre o movimento humano. E o Moshe morreu aos 80 anos andando. Olha, que coisa! Eu não conheço essa história. Depois eu vou procurar. Tem algum livro para indicar para gente? Olha, tem um livro do Moshe que eu gosto muito, que é Vida em Movimento. Eu posso até pegar lá para você ver. Tem um outro livro que é Consciência, que é o mais conhecido dele,
se chama Consciência pelo Movimento, onde ele vai fazendo toda uma... O Moshe não era uma pessoa muito didática, né? Então ele vai falando uma coisa aqui, outra ali, mas tudo faz muito sentido. Então ele vai falando sobre o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento desde o nascimento, ou mesmo antes do nascimento, e vai colocando que o homem neste mundo, né, nós fomos afetados por tudo que nos cerca, né, como a educação, a família, o lugar onde você nasce, enfim, todo o seu contexto vai construindo este ser de um determinado modo. E que todos os padrões, né, esses padrões que a gente às vezes carrega pela vida, como eles nos afetam, né? E como nós afetamos o mundo. E uma outra coisa bem interessante que ele traz é que todo o pensamento ele gera um movimento e uma sensação corporal, né? Então, se você está de bem com você e com a vida, né, com a sua vida, se já está, né, liberando, se autoconhecendo e podendo se liberar de padrões que não são assim os mais saudáveis, né, os que trazem movimento, liberdade, você tem um corpo mais constrito. E tem uma outra coisa que isso é próprio da nossa civilização, principalmente da civilização ocidental, que é negar o corpo. Quer dizer, o corpo serve para pôr roupa, para pintar, enfim, né? Para maquiar o rosto, para fazer o cabelo, mas a apropriação, né, do que de nós mesmos através das nossas sensações, né, essa pesquisa, que é uma pesquisa assim infindável, né, sobre nós mesmos, essa é meio relegada na nossa cultura ocidental. Olha, eu já até separei aqui, ó. Consciência pelo movimento. Exercícios fáceis de fazer para melhorar a postura, visão, imaginação e percepção de si. Vou pronunciar errado, tá, gente? Moshe Feldenkrais. Tá certo, é Moshe Feldenkrais, tá certo. Muito bem, fica aí a dica. O livro é bem interessante, tem uma série de práticas, né, que a gente não chama de exercício. Na verdade, o Moshe chamava as práticas de lições, né? É uma lição em que você aprende sobre o seu movimento, como você se movimenta. E tem algumas coisas bem interessantes, não tem certo e errado, mas que tem a sua percepção de como é que isso está acontecendo em você. E isso faz uma diferença, assim, enorme, né? Porque não é um exercício como um exercício de academia que você vai lá para ganhar músculo. É uma prática de aprendizagem, né? É uma prática que você aprende a fazer diferente, porque tem muitos movimentos que são, assim, pouco usuais, e você começa por te dar conta da inteireza, né? De tudo que está ligado. Por exemplo, você mexe aqui o seu dedinho, mas o dedinho, não é só o dedinho, né? O dedo mexe, a articulação do dedo, da mão, do braço. E você pode sentir até lá a sua escápula mexendo. E como é que isso acontece em você? E tem uma outra coisa que é bem assim da prática do Moshe, das práticas de educação somática de modo geral, que a do Moshe não é a única, né? Da consciência pelo movimento, é que você adentra, né, a sua sensação. Não é um lugar de, ai, nossa, fiz errado. Não tem errado.
outra coisa é não ir até onde é fácil para você fazer. Não é para sentir dor. Algumas vezes as pessoas até sentem, mas é como é que se cria um lugar de conforto para si, né? E caminha por esse movimento de trazer conforto, de trazer uma situação interna que seja amigável, é fazer amizade consigo mesma, através do movimento. E aí o Hans traz o Hans Machado, né, que é o fundador e o idealizador do método de TEI ativa, que está baseado no método do Moshe, traz aí uma forma de condução das práticas que tem uma diferença, né, daquilo que o Moshe propunha e do que vem sendo proposto pelos formados, por quem fez a formação internacional, né, de uma delicadeza, desse encontro, né, entre todas as instâncias, né, que nos compõem, tanto física quanto mental, né, dos nossos ossos, vísceras, e para além disso, né, para o lugar que a gente ocupa no mundo e poder ver a beleza do mundo em nós. E isso levanta uma questão muito boa, porque toda essa pegada, toda essa linha, toda essa movimentação através do que ele coloca, né, para fora, tem muito a ver com saúde mental, gente. Não parece, não, mas tem muito a ver com saúde mental. O ato do pensar, do sentir, do vibrar, de onde você frequenta, com quem você está, o que atrai para você, a forma como você se cuida, a forma como você se olha, né? E como você se automaticamente cuida emocionalmente, fisicamente, e como você coloca isso para fora. E o que você recebe quando você coloca para fora, porque as pessoas não têm ideia que a nossa vibração é poderosa e a gente consegue tudo. A gente é um imã. A gente é um imã, não tem jeito. O texto da Ivani fala justamente sobre, no labirinto da depressão, o olhar. O que você traz nesse texto, Ivani? Olha, é um olhar mesmo, né, de como é que as pessoas que estão vivendo, e hoje em dia, né, as pessoas estão vivendo momentos, né, de muito medo, de muita alienação, de muita separatividade. Nós tivemos aí, né, um grande evento que foi a pandemia, e a pandemia deixou muitos de nós, né, numa condição de muita solidão, e mesmo aquelas pessoas que não estavam sozinhas em casa, mas de enfrentamento e de conflitos que não eram visíveis, né? Sim. E isso está reverberando até hoje, não só por conta da pandemia, mas porque estamos vivendo num mundo bastante, né, conturbado, com grandes movimentos aí de guerra, de crise climática, de questões econômicas, né, e de um sofrimento que é um sofrimento que vem pela falta de conhecimento, né? De conhecimento de si. E sem contar, né, as questões que vêm, as questões relativas, né, relacionadas à depressão, que estão ligadas ao trauma.
que estão ligadas a vivências traumáticas. E aí, né, só para deixar claro, que uma experiência traumática não significa ela é somente algo de muito trágico que aconteceu, né? Ela, por exemplo, um desastre, a perda de entes queridos muito próximos de forma trágica, enfim, coisas que são tidas como trauma, uma participação em uma guerra ou viver numa zona de guerra, mas que as questões traumáticas, elas podem ocorrer, né, naquilo que a gente chama de normal, né, dentro da família, É. né, as questões do abandono familiar, mas não é o abandono de largar o filho na rua, pois, enfim, é o abandono emocional, né, o não reconhecimento, o não ver a criança que chega, o não compreender, né, esse movimento do desenvolvimento do ser humano, que é, né, dos animais, porque somos animais também, né, aquele que mais tempo leva para ter autonomia, Sim. para poder cuidar de si. É engraçado você estar falando isso, porque a depressão, ela é algo que não escolhe status social, ela não escolhe financeiro, ela não escolhe cor, raça. A depressão, quando ela entra na sua vida, pode ter certeza que muitas coisas lá atrás você segurou, levou no limite e agora não aguenta mais. E quando a gente não resolve as nossas emoções, a gente tende a guardá-las dentro de uma caixinha para esquecer. Só que ela tá lá, pulsando, vibrando. Ela tá ali dentro, mostrando para você que ela quer sair para te confrontar. E eu acho que a depressão, há uns 10, 15 anos, as pessoas falavam que a depressão ia ser o mal do século, né? Uhum. Que íamos ter centenas, milhares de pessoas depressivas, que os consultórios estariam lotados de pessoas com depressão e as farmácias e etc. Ia ser uma loucura. E graças a Deus, essa geração veio falando sobre saúde mental. E eu tenho Uhum. a clara impressão de que a depressão, é óbvio, deu lugar a outras condições mentais, como o burnout propriamente dito, a Uhum. ansiedade, o estresse, né, o colapso emocional, o não impor limites também. Então, virou-se um conjunto muito grande acerca de saúde mental. E a depressão, ela está no top. A gente perde por ano centenas de pessoas para a depressão. Então, é resolver as emoções, é conversar, é saber que a gente vibra, que a gente emana, é cuidar do espiritual, do corpo, da mente. Não é só o corpo físico. Se a sua mente não estiver boa, teu corpo padece. Se as suas emoções não estiverem boas, o teu corpo adoece. Não tem jeito. E tem um negócio no texto da Ivani que eu gosto muito, que ela fala assim: quando eu penso sobre os estados depressivos que nos chegam, me vem à mente o labirinto construído por Dédalo para aprisionar o Minotauro. Conta pra gente essa história, Vaninha. Então, quando eu estava pensando em escrever, eu falei, com a imagem, né, que me chega do que é estar, né, num estado de pouca iluminação. Quando eu digo iluminação, é iluminação, mas não estou enxergando. Estou num quarto escuro, estou num labirinto, não sei por onde. Sei que entrei, mas não sei como sair. E aí me lembrei, né, deste
deste mito, que eu só fiz uma, né, só dei um toquinho nele, porque é um mito grande, né? É uma história bem maior do que isso, né? Então, quando a gente está no labirinto do não saber, né? Eu entrei, mas e aí? Como é que. Qual é, qual é o norte, né? Como é que eu. Cadê a bússola? Ou cadê o fio de Ariadne para me guiar nesse caminho de me conhecer e de me iluminar, de iluminar as partes internas, aquilo que dói, aquilo que machuca, as minhas frustrações, os meus, o meu sentir abandono, enfim, todas aquelas questões que permeiam, né, o desenvolvimento e a vida humana de muitas pessoas, de muitos de nós. De muitos de nós, quando eu digo muitos de nós, eu estou falando de todos nós, né, também. Porque sempre tem um lugarzinho que ficou lá, né, na escuridão, não foi iluminado e não foi integrado. E tudo aquilo que a gente não vê, né, não vê com os olhos de dentro, com a nossa percepção, a gente não tem como integrar, porque você não conhece, você tem medo, né? Você fica, olha para aquele lugar lá e fala, lá deve ter um monstro, então eu não vou lá, porque o que eu vou ver ou o que eu vou sentir me assusta, né? Nos casos de pessoas que viveram experiências traumáticas, que não são essas, né, das catástrofes, mas de um sentimento de abandono, de não reconhecimento, de não encontrar o seu próprio lugar, é bastante complexo, né? Porque tem um julgamento, nós todos vivemos nos julgando. E esta é uma outra coisa que o Moshe traz, né, no trabalho dele, que é não julgar a si mesmo no seu movimento. Mas acolhe o movimento, depois você vai aprimorando, depois você vai descobrindo novos jeitos de fazer, né? Então, essa imagem, ela veio nesse sentido, né? Dessa busca do nosso fio condutor, que vai iluminando, né? Que ao mesmo tempo que nos guia, ilumina aqueles espaços que são desconhecidos e assustadores. E vai tornando esses espaços, ou esses lugares, ou essas experiências digeríveis. Você pode digerir e integrar. Porque jogar fora não adianta, porque a gente não joga. Não tem como jogar fora. Ou você joga e fica lá, né, guardada no inconsciente, mandando recado toda hora, e às vezes uns recados que não são, né, os mais legais, os mais agradáveis, né, os recados de dor, não só de dor no sentido psicológico, mas de dor física, né? Sim. De dor física, a fibromialgia, as doenças autoimunes, né? Todas elas estão ligadas, e hoje se sabe isso através de muitas pesquisas, elas estão ligadas a experiências traumáticas não integradas. Olha como é sério isso, gente. Né? Como é sério isso. Agora, você, Ivania, como psicóloga, você deve lidar com muitos pacientes dentro desse quadro da depressão, traumas, ressignificação, entre outras coisas. Mas você também é um ser humano. Sim. Você também tem seus altos e baixos. Você também passa por um processo depressivo. Como é que você consegue separar para ajudar um paciente com depressão ou com um quadro traumático? Como é que isso funciona ali, esse tratamento na progredindo e você tendo que separar as coisas? Porque muitas vezes você deve se emocionar, muitas vezes você deve ver um relato de um paciente que condiz com algo que você mesma já vivenciou.
Como é que você separa a Ivani, psicóloga, com toda essa base, esse aprendizado da Ivani ser humano, mulher, que também sofre? Então, é justamente porque eu sou ser humana, mulher e também sofro, e vivo nessa dimensão, né, que a experiência de estar com o outro permite, né, que eu possa adentrar, ou não é nem adentrar no outro, mas é poder conduzir, né, com sugestões, inclusive, né, de quais são, ou de clarear o caminho em alguns momentos, para que a pessoa possa encontrar o que? A minha verdade? Não. A verdade, quando eu digo verdade, é entre aspas, porque verdade é uma palavra muito perigosa, né? Muito perigosa, e é entre muitas aspas, mas encontrar aquilo que faz sentido para ela, né? Aquilo que cria autonomia e liberdade para aquele ser. E é por esse caminho, porque eu vivi, né? E a minha experiência, obviamente, ela é única. Não existe uma experiência. Eu não posso dizer para você, faça igual a mim. Porque você é você, né? E você tem uma experiência ao longo da sua vida que é diferente da minha. E um modo de experimentar as coisas também é diferente do meu. Então, separar, eu não diria que é separar, também não é juntar nem grudar, não é colar, não é estar num lugar em que eu não me diferencio. Mas é estar num lugar de experimentação. Como é que é a minha experimentação? Bom, como eu sou educadora somática, eu pratico, né? Eu não digo para as pessoas, eu fiz uma formação que é uma formação prática. Aliás, as minhas formações são todas experienciais, né? Tanto a formação de educadora somática, como a formação de experiência somática, que é um método, né, de trabalho com trauma. E eu gosto de experimentar, é isso que me move, né, como terapeuta. É a minha experiência, a minha vivência com aquilo que eu vou proporcionar e propor para o outro. Porque se eu não sei como é em mim, menos ainda eu posso ter ideia do que é no outro, né? Então, esse caminho de poder integrar em mim as minhas próprias, os meus próprios, vamos chamar de traumas, né? As minhas experiências mais difíceis, as experiências de perder pessoas queridas que foram embora ao longo do caminho, né? De perder pessoas de perder um amigo queridíssimo que sucumbiu, né, à depressão, e de outros que as doenças. Bom, a vida é finita, né? Eu acho que a primeira coisa, né? A primeira grande libertação, vamos dizer assim, é de que a vida é finita, ela tem um tempo. Então, poder ter esse entendimento que cada um de nós tem um tempo aqui no planeta, e embora seja doloroso, né, perder alguém que você ama, faz parte da nossa história de vida. Então, assim, eu posso dizer para você que na minha vida, na minha experiência de vida, assim, eu perdi um irmão, já com alguma idade, mas que teve uma doença muito difícil, um período muito difícil. Eu perdi um companheiro, né, para o câncer, e um câncer difícil. É uma coisa que você ver o outro, né, indo embora de uma forma dolorosa, mexe muito intensamente.
me mexe com tudo. Não é só no caminho da tristeza, da perda, mas de uma reconfiguração da sua própria vida e do seu entendimento da vida, né? Do que é viver. A Wanda está falando aqui, a conversa com as amigas, olhar ao seu redor com outros olhos e a terapia como fonte de autodescobrimento. O autoconhecimento realmente ele é fundamental para situações como a depressão, o luto. O Sim, autoconhecimento, gente, ele serve para tudo. Pratiquem o autoconhecimento. A realidade muda, a cabeça muda, tudo muda. Porque em situações de crise, né, de caos, o que segura você é você se conhecer, ou seja, você controlar as suas emoções, é encarar de peito aberto e com resiliência, tá? Tem gente que não tem. Todos as perdas que você vai tendo ao longo do caminho. E perder um ente querido, enfim, para a depressão realmente é algo terrível. Agora, Ivani, qual é o teu arroba? Que eu não estou vendo aqui. é @Ivani Ferreira. Gente, já segue ela lá no Ivani Ferreira. O texto dela vocês vão conseguir acompanhar completo pelo site da Amazon. Lá vocês podem baixar o e-book. Quem é assinante Kindle, quem não for, tá à venda por R$ 17. E o livro físico. Já tem livro físico com você aí? Não tenho, eu preciso encomendar o meu livro físico. O livro Essa físico capa ficou linda. Tá ficou, linda. né? Ficou muito bonita. Eu Gostei amei. muito. É um cérebro com depressão e um cérebro sem depressão. E esses labirintos, né? Aqui esse labirinto, gente, ele tá completo, tá vendo? Dizendo, olha, tô tranquilo, tô certinho. Aqui vocês veem uma falha no labirinto, algo que está faltando aqui. Então, é um labirinto diferente do outro, propositalmente, assim como o cérebro, onde as massas são diferentes e sinalizam aí a diferença de uma pessoa depressiva e uma pessoa sem depressão. Ou seja, depressão é uma doença que mata, ela precisa de tratamento. A pessoa precisa procurar ajuda. Não tem jeito. Depressão mata. A gente viu isso no final de 2023, com vários autores indo embora, autores que eu entrevistei, mexeu muito comigo isso, e eu não desejo para ninguém. Meu primeiro livro foi inspirado num suicídio, onde eu fui uma das primeiras pessoas a chegar no local, porque ele bateu na minha janela. Então, cuidem-se, a depressão mata e ela é cruel. E, querida, Sim, você é. vai voltar mais vezes, né? Está em outras antologias, vai voltar mais Vou, vezes. vou voltar, com certeza. Querida, quero muito te agradecer por esse bate-papo delicioso, pelos aprendizados, pelos ensinamentos, pelas indicações, por toda a sua paciência ao longo do projeto e empatia. Eu acho que foi fenomenal e eu adoro trabalhar com gente assim. Eu só te desejo sucesso e que outros projetos venham e que a gente se encontre pessoalmente, ouviu? Pode deixar que eu vou ao Rio, que eu estou morrendo de saudade. Você estava falando outro dia, né, sobre o Rio, numa live. Ah, na live que eu ganhei o livro. E aí você falou da Urca. E assim, o bairro que eu mais gosto do Rio de Janeiro é o Flamengo. Eu amo o Flamengo.
É bonito. Eu gosto da noite do Flamengo, eu acho uma delícia, é um clima, quer dizer, pelo menos a última vez que eu fui, né? E eu vou sim, vou te visitar. E eu só tenho a agradecer pela sua paciência, pelo seu carinho, né? Pela sua forma bem gostosa de comunicar, de estar sendo presente, de estar dando assim toda a atenção para quem escreve e a segurança. Foi muito bom mesmo participar e não vou deixar de participar, pode deixar, vou escrever mais. Que delícia, gente! Quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que foi aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que eu ainda volto hoje para o último bate-papo dessa temporada. Aí depois eu só volto final de novembro. Ivani, um Querida, beijo, amor. Obrigada. beijo, muito obrigada a você.